Que você abrisse comigo a Bíblia em Lucas 1. Eu quero ler primeiro aqui só o 16 e o 17. Diz assim, Lucas 1, versículo 16 e 17. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Senhor, que a Tua palavra possa produzir fruto em nós, possa encontrar lugar em nós, Senhor, e nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Tenha a liberdade de nos transformar, de nos curar, de mudar a nossa maneira de pensar, mudar nossos pensamentos, sentimentos, Senhor. Curar nossas lembranças, Senhor. Que a gente possa hoje, Senhor, sair daqui dando passos diferentes, confiando em Ti, descansando em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre um povo preparado para o Senhor. Esse texto que eu li fala de João Batista. Eu vou ler o texto depois inteiro para você entender. Mas eu queria destacar essa parte final do versículo 17, que fala que ele viria habilitar para o Senhor um povo preparado. E lá em Isaías, quando essa profecia de preparar o caminho é liberada, né, de que viria alguém, viria um povo, não fala simplesmente de João Batista, né? Fala dele também, mas fala de um povo que seria preparado, que seria habilitado para preparar o caminho para o Senhor. Isso é tremendo, né? Um povo preparado para receber aquilo que o Senhor tem para receber. Um povo preparado para entender os tempos, entender o que o Senhor quer fazer, entender o mover do Espírito Santo e agir nesse mover. E esse é o nosso tema de hoje, a nossa busca de hoje, né? Vamos voltar agora aqui, lá no versículo 5. Eu vou ler um pouquinho aqui, do 5 até o 25, só para você entender essa história toda. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá ao diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo
e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer. Pois você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por meio de sinais, permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a sua mulher, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos lá. Aqui conta a história, né? Um texto bem comprido, eu sei. Mas conta a história do nascimento de João Batista. E eu acho muito interessante. É o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas, particularmente, é um evangelho que talvez seja o mais completo de detalhes, tá? Diz lá no início que ele fez um estudo de tudo que já tinham escrito a respeito de Jesus, entrevistou todos aqueles que tiveram contato com Jesus, né? Então provavelmente ele teve mais tempo do que os outros para elaborar um evangelho com mais detalhes, né? E aqui ele conta como foi o nascimento de João Batista. E aqui o foco, quero manter o foco em Zacarias e Isabel, os pais. Você imagina que eles já eram velhos, imagina que eles tinham um sonho, como todo mundo tem sonhos aqui. Naquela época, o maior sonho de qualquer pessoa, de qualquer casal, era deixar um legado, né? Era ter herdeiros. Isso era muito mais importante do que é no dia de hoje, né? Hoje a gente olha de outra maneira. Não, deixa eu ter só 2, só 3, porque, né, muito trabalho para cuidar. A gente pensa em tanta coisa, mas lá eles pensavam diferente. Quanto mais eu tiver, mais poderoso eu serei. Só que eles já eram velhos e não tinham filhos. Você imagina que durante anos eles oraram, buscaram. Zacarias era sacerdote. Zacarias era um homem de Deus, era um homem obediente a Deus. Aqui no versículo 6 diz assim, ó: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Então eram irrepreensíveis, obedientes a tudo que o Senhor fazia. E por que eles não tinham aquela resposta? Por que eles não tinham a resposta da oração deles? Por que eles não, até aquele momento, não tinham recebido, né, aquilo que eles buscaram a vida inteira? Às vezes a gente faz essa pergunta, né? Por que, Senhor, ainda não aconteceu? Por que o Senhor não me curou? Por que o Senhor não me deu um trabalho melhor? Por que o Senhor não curou meu filho? Por que o Senhor não me deu um filho? A gente pergunta muitas coisas diante do Senhor, né? Não tem problema a gente perguntar, não tem problema a gente ter dúvida, desde que a gente apresente tudo ao Senhor. E aqui tem uma história interessante de espera. E o que eu consigo ver na vida de Zacarias e Isabel, ao contrário da maioria de nós, é que apesar de não terem o seu sonho realizado, apesar do maior sonho deles não ter acontecido, eles nunca deixaram de obedecer ao Senhor, nunca deixaram de servir ao Senhor. Diz a palavra que ele era sacerdote, estava sempre ali no altar do Senhor. Havia um turno com 24 grupos de sacerdotes. Ele fazia parte de um desses grupos. 2 vezes por ano, um grupo era selecionado para ministrar. Acompanha comigo isso aqui. Olha que interessante. Já faziam 400 anos que a gente não tinha profetas, nem voz do Senhor falando sobre nada. Haviam promessas de 400, 500, 600, 1000 anos falando da vinda do Messias. Durante 400 anos cessou a profecia, parou de ter palavras de Deus, né, sobre isso. Entretanto, Zacarias e os outros sacerdotes continuavam ministrando e fazendo tudo no altar para a volta do Messias, porque isso é muito interessante. Por que queimar o incenso no altar todo dia? Por que
aquela troca de pães todos os dias? Por que a lâmpada precisava estar acesa? Porque em algum momento o Messias iria chegar e precisava estar tudo preparado. E você imagina, durante 400 anos eles fazendo isso, sem a mínima noção quando ele viria, se ele viria. Mas eles continuavam fazendo, continuavam agindo, continuavam trabalhando naquilo que o Senhor chamou eles para fazer. E segundo a palavra, Zacarias e Isabel eram muito fiéis em tudo isso. Aqui tem algo que me chama muita atenção, né? Porque apesar de toda a decepção com os seus desejos naturais, né? Ele continua adorando, servindo ao Senhor. Quantas vezes as nossas frustrações nos afastam de Deus, né? Em vez de nos aproximar do Senhor. Aquilo que nos frustra, aquilo que nos decepciona, deveria nos aproximar do Senhor. Deveria nos aproximar daquele que é o Criador e poderoso para fazer tudo. Para fazer mais do que a gente pede ou pensa. E muito mais, para fazer tudo no tempo dele, no tempo certo, né? A gente tem um tempo diferente do tempo do Senhor. E chega em algum momento aqui, depois desses 400 anos, o Senhor escolheu aquele dia, o Senhor escolheu aquele sacerdote, o Senhor escolheu aquele grupo, naquele momento, para um anjo anunciar a chegada do Messias. Às vezes a gente passa despercebido da importância desse momento. 400 anos sem palavra, anos esperando essa promessa. Eu li aqui, né, a gente acabou de ler, que dentre esses 24 grupos, aquela semana era a semana do grupo de Abias, que era onde Zacarias fazia parte, e eles sorteavam, haviam vários sacerdotes daquele grupo. Não fala na Bíblia que Zacarias fez isso alguma outra vez na vida. A gente não sabe se ele já tinha feito ou não, se ele já tinha sido sorteado ou não, mas naquele dia, o sorteado foi ele. Será que isso é coincidência, né? Ou será que o Senhor falou, chegou o momento, encontrei alguém, encontrei um casal, encontrei alguém que eu posso confiar, e que eu possa cumprir as minhas promessas. As promessas e as realizações do Senhor são muito maiores do que as nossas, né? O sonho de Zacarias e de Isabel, imagino que era teu filho. Mas além disso, como qualquer sacerdote, talvez o sonho dele maior fosse estar presente quando o Messias viesse. Porque eles faziam tudo aquilo para que o Messias viesse. Você imagina que no dia do turno deles, Zacarias entra, acende o incenso e de repente um anjo vem do lado dele. Zacarias, né? E ele, como qualquer um de nós aqui, fez o que qualquer um de nós faria. Ficou morrendo de medo. Que é isso? O que está acontecendo? Eu vou ser fulminado aqui, né? Eu vou morrer nesse lugar. E aí o anjo fala, não, calma, fica tranquilo. Eu vim para trazer uma mensagem da parte do Senhor. E aqui, eu quero ler com você, porque é muito tremendo isso. Versículo 12. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Quantos aqui querem ouvir essa mensagem hoje? Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Qual tem sido o seu clamor? Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido o seu desejo diante do Senhor? As lágrimas que você tem derramado, elas expressam o quê? O Senhor está aqui hoje e Ele pode falar para mim e para você hoje. A sua oração foi ouvida. Aquilo que você tem clamado, chorado, pedido. Chegou o tempo. Chegou o momento. Mas porque o Senhor tinha algo ainda maior para fazer. Olha que tremendo isso. Tudo isso aconteceu porque o Messias precisava vir. O Senhor precisava vir para nos resgatar, para nos transformar, para morrer no nosso lugar. Só que olha que coisa tremenda e interessante. O Senhor, Ele faz milagres e faz coisas grandes. Ele age de uma forma soberana em coisas que afetam o mundo inteiro.
Mas ele começa a partir de uma família. Ele começa a partir de uma necessidade de uma mãe, uma necessidade de um pai, de um clamor de uma mãe, de um clamor de um pai. O milagre da vinda do Messias começa a partir de um milagre agora pequeno na vida de Zacarias e Isabel. E quando a gente fala, esse é um milagre enorme, eles são velhos, ela é estéril, nascer alguém por ali é um milagre tremendo, né? Mas quando a gente vê a comparação do milagre que foi a vinda do Senhor, nascendo de uma virgem, morrendo, ressuscitando, tendo poder para nos libertar, para nos tirar da escravidão do pecado, aí a gente olha de novo, a gente volta para a história de Zacarias, caramba. Um milagre tão pequeno, numa família tão pequena, como pode isso, essa semente tão pequena, virar um milagre tão grande? E assim o Senhor faz na minha vida, na sua vida. Às vezes a gente pensa, Senhor, mas o meu pedido, ou o meu problema é tão insignificante perto daquilo que o mundo precisa. Minha família é tão pequena, não vou impactar ninguém. Mas o Senhor, Ele sempre começa a partir das coisas pequenas, né? Tem um texto que fala para a gente não ignorar os pequenos começos. E isso é tremendo, porque os pequenos começos nos levam a alcançar coisas grandes. Se a gente nunca começa, a gente nunca alcança. Se a gente nunca começa a andar, a gente nunca chega em lugar nenhum. Então não ignore aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, aquilo que Ele tem prometido. Não ignore, inclusive, os sonhos que você deixou para trás. Zacarias e Isabel já tinham deixado esse sonho para trás. Eles já não contavam mais com um filho. Eles já não tinham mais essa esperança. A esperança já tinha morrido para eles. Quando o anjo aparece, ele fala, Senhor, mas eu sou velho, minha mulher é estéril, por que agora, né? Não tem como isso acontecer. Teve tanto tempo para isso acontecer, por que o Senhor vai falar isso agora? Um detalhe importante aqui, né? Eu falei que eles eram irrepreensíveis e obedientes aos mandamentos do Senhor. A obediência, o serviço ao Senhor, o amor à obra do Senhor, Ele faz algo que nada pode fazer. Nada que você faça pode fazer. Mas isso, agradar ao Senhor, obedecer a Ele, seguir os princípios dEle, viver para Ele, aproxima o Senhor, aproxima a manifestação do Senhor, aproxima a presença do Senhor. Então eu não sei, a Bíblia não dá mais detalhes o porquê Zacarias foi escolhido, mas para mim já basta esse texto de que eles eram obedientes e irrepreensíveis. E apesar das frustrações deles, eles nunca deixaram de servir, de amar e de fazer o que eles tinham que fazer. E deviam fazer com muito cuidado, com muito carinho, né? Mas algo chamou a atenção do pai lá em cima e falou, acho que eu encontrei. Depois de anos, olhou ali e falou, eu vi uma família ali que vai ser difícil encontrar outra igual a essa. O casal servindo ao Senhor, né, com essa paixão, com esse amor. Detalhe, prima de Isabel era Maria, mãe do Senhor, né? Mãe de Jesus aqui na terra. Então realmente uma família que recebeu uma graça divina, né? Recebeu uma graça do Senhor. Havia uma diferença de idade muito grande entre elas, né? Diz que Isabel era muito velha e Maria muito nova. Maria provavelmente nos seus 14 anos. 14, 15 anos. E Isabel acima dos 60 já. Então havia já uma diferença muito grande de idade. Mas o Senhor olhou aquela família e falou, eu vou começar um milagre a partir dessa família, a partir dessa casa. E esse milagre nunca mais vai deixar de fazer efeito. Ele vai gerar vida a partir de uma estéril. Porque quando o Senhor começa a se aproximar, as coisas começam a se mexer. Quando o Senhor está perto de se manifestar, Ele ainda não se manifestou, mas as coisas começam a se mexer. Diz a palavra que Isabel, depois que ficou grávida, recebeu a visita de Maria.
Maria já grávida do Senhor Jesus também. Quando elas se encontraram, diz a palavra que João Batista se remexia na barriga, né, de Isabel. Ela falou: nossa, verdadeiramente quem você carrega é o Filho de Deus. Tem algo poderoso. Tem algo poderoso, porque o bebê aqui está se mexendo de uma maneira diferente. As coisas começam a se mexer de uma maneira diferente quando Jesus está prestes a chegar. Quando Jesus está prestes a se manifestar, as coisas começam a se mover. Uma estéril dá filhos. Um casal de idosos dá filhos. Aquilo que estava morto tem poder de ressuscitar. Uma virgem concebe um filho. Olha quanta coisa começa a acontecer quando o Senhor começa a se aproximar. Ali Israel clamava por um Salvador, né? E Deus coloca em ação o plano dele para resgatar toda a criação, começando a partir de uma família. Isso é o que eu quero que você guarde muito bem hoje. Ele começa a partir de uma casa, a partir de uma família, a partir de um clamor de um pai, de uma mãe, de um filho. Ele começa sempre com coisas que parecem pequenas e insignificantes, para cumprir um propósito muito maior. E aqui a gente vê algo interessante, né? Acontece tudo isso, o anjo se manifesta ali do lado, fala, Zacarias tem medo, Zacarias fica ali sem saber, o anjo tranquiliza ele, fica tranquilo, né? Eu vim da parte de Deus para te dar uma notícia muito boa. E aí fala tudo isso que a gente leu aqui. Ele será grande diante do Senhor. Ele vai preparar, né? Ele vai habilitar um povo preparado para o Senhor. Eu queria que você fosse comigo no versículo 18. Eu vou deixar aqui a frase, quem nunca? Né? Esse versículo 18 é o que Zacarias faz. Eu desafio a você me falar que nunca agiu dessa maneira, quando o Senhor te promete algo. Embora tenha sido já sobrenatural a manifestação do anjo naquele dia, né? Imagina um anjo aparecendo e falando. E aí no versículo 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Só isso aí. Você imagina que apesar de toda a magnitude daquele acontecimento, Zacarias tem a ousadia de chegar para o anjo e falar: mas como eu vou ter certeza de que o que você está falando vai realmente acontecer? Em algum momento ele duvidou daquilo. Em algum momento a fé dele, de que ele era digno talvez, ou de que ele merecia aquela graça, né? Ou de que, mas por que eu não tenho mais condições, eu já sou velho, meu turno já está até acabando. Provavelmente eu não vou nem ter chance de ministrar aqui nesse lugar de novo. Quem nunca, né? Falou: Senhor, mas isso que o Senhor está prometendo parece muito grande. Será que o Senhor vai fazer isso mesmo? Né? Quantos aqui já tiveram essa sensação? Senhor, acho que o Senhor não vai fazer isso não. A gente tem orado tanto por isso, tem orado tanto por aquilo, não aconteceu até hoje, já me conformei. Aí o Senhor vem e fala: não, olha, vai acontecer, está prestes a acontecer. E Zacarias ele fala, ele começa a colocar obstáculos. E obstáculos nos levam à incredulidade. Os obstáculos nos levam a duvidar. Ele começa a falar primeiro: bom, eu sou velho, não tenho idade para isso. Minha esposa é estéril, então ela já não tem condições físicas disso. E a gente usa as mesmas desculpas: Senhor, mas eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu não tenho condições, eu não tenho condição financeira, eu não tenho saúde para isso, eu não tenho idade para isso, eu não tenho conhecimento para isso. Mas o que o Senhor nos mostra em toda a palavra é que Ele não está em busca de conhecimento, Ele não está em busca de alguém preparado, Ele não está em busca de alguém perfeito, mas Ele está sim em busca de alguém disposto a ser aperfeiçoado por Ele, disposto a ser curado por Ele, disposto a ser transformado pelo poder dEle e disposto a ser enviado no poder dEle e na autoridade dEle. Às vezes o Evangelho parece muito difícil, mas ele é muito simples. Você aceita o Senhor como seu único Salvador, você aceita Jesus no seu coração,
Você confessa que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. E você fala: Senhor, agora vem e fala comigo. Vem e me move. Me mostra onde eu tenho que ser transformado. E aí você vai ver algumas partes da sua vida ali meio: caramba, isso aqui realmente está ruim. Mas eu não sei como mudar isso não. Aí ele fala: não, tudo bem. Você não consegue mudar isso não? Vem aqui. Eu vou te ensinar como ser transformado. Quando você menos espera, você está andando nos caminhos dele. Quando você menos espera, você está deixando de fazer o que você fazia antes. E é o Espírito Santo. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Que a palavra fala que ao aceitar o Senhor, passamos a ser a habitação do Espírito do Senhor. E aí aquilo que tinha muito valor para a gente antes, passa a já não ter mais tanto valor. Passa a ficar insignificante perto da presença do Senhor. Porque você começa a ver quão poderoso é o Senhor, como a presença dele é valiosa, e você não quer perder mais aquilo. Aí você quer estar naquele lugar. E aí a gente faz tudo para estar nesse lugar, provando desse amor. Mas quem nunca, diante de uma promessa, fala: Senhor, como eu vou ter certeza de que o Senhor vai fazer isso mesmo? Então está errado a gente perguntar, é pecado a gente perguntar ao Senhor alguma coisa? De jeito nenhum. Se você continuar lendo esse capítulo logo mais para frente, esse mesmo anjo Gabriel aparece para Maria, uma adolescente, prometida a casamento para José, nem casada era ainda. E aí o anjo vem e fala algo também maravilhoso, né? Impossível. Olha, você vai engravidar. Você vai dar à luz um menino. Esse menino será o Salvador. E ela também faz uma pergunta. Vamos ler comigo aqui, ó, o versículo 30, a partir do versículo 30, mesmo Lucas 1. Aí, né? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Israel, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? Você consegue ver uma pequena diferença nas perguntas? Zacarias faz uma pergunta com uma dúvida no coração, com uma dúvida de que o Senhor pode fazer aquilo que ele acha impossível. Ele chega e fala: mas como eu vou ter certeza de que vai acontecer o que você está falando que vai acontecer? Por conta disso ele fica mudo. A resposta do anjo é essa: para que você tenha certeza de que Deus falou e de que tudo isso vai acontecer, e porque você duvidou, você hoje vai ficar mudo até seu filho nascer, até a promessa se cumprir. E assim aconteceu, e ele só voltou a falar no dia que nasceu João. Mas Maria faz uma pergunta diferente. Ele fala: Senhor, como? Imagina uma adolescente curiosa, né? Quem tem filho adolescente aqui sabe, né? Adolescente curioso, começa a perguntar de tudo. Uma adolescente curiosa: Senhor, mas como isso vai acontecer, se eu nunca tive relação com homem algum? Na cabeça dela era impossível, mas era possível ao Senhor. Era algo inimaginável, mas ela sabia que se o Senhor falou, aquilo iria acontecer. Ela só não sabia como. E aí o Senhor responde para ela aqui, né? Versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, além disso, o anjo conta para ela o que está acontecendo com Isabel. Fala: ó, inclusive Isabel, sua prima, que não podia ter filho, está tendo filho lá, vai ter filho agora. Está grávida, apesar da idade avançada. Vamos ler aqui, ó, versículo 36 e 37. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo esse já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. A resposta de Maria:
aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Diante de uma promessa do Senhor, diante de uma resposta do Senhor, qual tem sido a nossa atitude? Porque assim, olha, Zacarias era um homem justo diante de Deus, irrepreensível, obediente, ele conhecia muito mais do que Maria conhecia. Mas muitas vezes o conhecimento demais, às vezes é até um tropeço para nós, que a gente confia, começa a confiar no nosso conhecimento, começa a confiar na nossa experiência de vida. Não, mas eu já vivi muito para ver isso. Não é assim que acontece. Maria não tinha esse preconceito, ela não tinha essa barreira. Então ela aceita de uma outra maneira. Senhor, faz em mim o que o Senhor tem que fazer. Que eu seja um receptor da tua bênção, do teu milagre, que o Senhor possa cumprir o teu propósito em mim. Deus é especialista em realizar o impossível, né? E Ele está em movimento. Ele não fica parado lá no céu, olhando tudo acontecer, né? Ele está aqui no nosso meio. Ele se movimenta enquanto a gente se movimenta. E o impossível começa a se tornar comum. O impossível começa a se tornar corriqueiro à medida que a gente se aproxima dele. À medida que a gente se aproxima do Senhor, começa a experimentar dele, você começa a experimentar um milagre atrás do outro. Milagres pequenos, milagres grandes. E o primeiro e o maior milagre é a gente conseguir ser transformado. Não é cura física, não é nada disso. É a gente começar a olhar para a gente mesmo e falar: caramba, eu ajo assim, tá ruim esse negócio, né? Acho que eu tenho que mudar um pouco. Acho que esse é o primeiro milagre, o maior milagre que pode acontecer. E depois desses começam a vir os milagres que a gente tanto busca. É a cura, é alcançar um cargo, sei lá, um trabalho, seja o que for. Coisas materiais não tem problema a gente buscar no Senhor, desde que o nosso coração esteja em buscar Ele em primeiro lugar. O Senhor não tem problema com riqueza, com quem tem muito, com quem tem pouco. Ele faz a obra dele com quem tem muito, com quem tem pouco, com quem não tem nada. Ele faz a partir do zero. Ele engrandece quem Ele quiser, né? Então, não é porque você dá mais oferta ou mais dízimo que você vai ser mais rico do que quem não dá. Existem princípios e são princípios simples. Quem semeia, colhe. Simples assim. E o Senhor sabe o que a gente precisa. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe qual o milagre que você precisa hoje. Então eu tenho algumas perguntas para nós aqui. Primeiro, você tem dificuldade de esperar e descansar no Senhor? Assim como Zacarias e Isabel talvez tiveram dificuldade ali de esperar, de aguardar. Por que eu falo isso? Porque eles aguardaram tanto tempo, mas quando chegou a promessa, ele não creu, né? Ele demorou para crer. Mas você tem dificuldade de esperar e aguardar e confiar no Senhor? Se você se identifica com isso hoje, guarda isso no coração, a gente vai orar por você. Você tem orações que parecem não ter sido ouvidas por Deus? Você já teve essa sensação? Acho que o Senhor não está ouvindo essa minha oração. Tem tanto tempo que eu peço por esse meu filho, por essa minha filha, pelo meu pai, pela minha mãe. Tanto tempo que eu oro por essa situação. Acho que o Senhor não está ouvindo mais não. Que o Senhor possa falar em nós, como falou para Zacarias: meu filho, eu estou aqui hoje para responder a sua oração. Eu estou aqui hoje porque a sua oração foi ouvida. Eu escutei. Chegou no meu altar, né? Interessante que ali ele estava acendendo o incenso, que significava exatamente a oração dos santos subindo ao Senhor. Uma das funções do sacerdote acender o incenso era esse simbolismo de que o Espírito do Senhor faria subir as orações do povo dele. E tudo aquilo que o povo estava pedindo, estava buscando, principalmente a vinda do Messias. Enquanto ele acendia aquele incenso, enquanto ele acendia aquele fogo, enquanto ele se lembrava que a oração dele chegava em algum lugar, enquanto ele se lembrava que aquele que recebe a oração é poderoso para realizar, o anjo se manifestou e falou para ele: a sua oração foi ouvida.
Da mesma maneira, quando a gente deixa esse fogo do Espírito acender em nós, essa chama. Quando a gente dá lugar, e quando a gente oferece a Ele nossa adoração, apesar do sofrimento, como na vida de Zacarias, apesar da frustração, apesar daquilo que eu não alcancei ainda, apesar daquilo que parece estar muito difícil, apesar do Senhor não ter escutado a minha oração ainda, se eu continuo adorando a Ele, se eu continuo rendendo a Ele louvor, se eu continuo oferecendo a Ele a minha vida, se nada no meu relacionamento com o Senhor muda, apesar das dificuldades naturais, Ele é poderoso para fazer aquilo que é sobrenatural. E a gente está aqui para isso, né? Não é para viver o natural. O natural a gente conquista hoje aí. Você trabalha, você conquista. É simples assim, né? Às vezes não dá muito certo, você quebra, começa de novo. Aí não dá certo, você começa de novo. Aí deu certo aqui, você investe mais ali, investe mais tempo nisso. É assim, a vida natural é assim. O Senhor pode te abençoar, Ele pode te direcionar, Ele pode te dar estratégias. Mas Ele já te deu conhecimento, sabedoria, já te deu inteligência para que você possa semear e colher coisas naturais. Agora, Ele nos deu o Espírito dEle para que a gente aprenda a semear e colher bênçãos espirituais. Bênçãos que não se compram em nenhum lugar. Bênçãos que não se alcançam com dinheiro, com posse ou com sabedoria humana. Mas só com incenso subindo. Oração chegando no coração do Pai. Amém? E de que forma você precisa hoje que Deus faça o impossível na sua vida? De que maneira? Reflita sobre isso. Senhor, eu quero trazer aqui algo impossível, que eu já parei de buscar, que eu já parei de orar, que eu creio que é uma promessa do Senhor para a minha vida, mas eu não alcancei até hoje e acho que isso é impossível. Eu quero trazer de volta essa memória. Eu quero que o Senhor acenda de novo esse incenso aqui. Acenda de novo esse cheiro da oração subindo até Ti, até o Senhor, até o Seu trono. Eu queria orar nesse momento. E se puder baixar a luz aí, eu queria que todo mundo que pudesse colocar de pé. E primeiro, né, a primeira pergunta que eu fiz aqui: você tem tido dificuldade de esperar e descansar no Senhor? Eu falo que acho que esse é um dos maiores desafios do nosso mundo atual. Descansar. De maneira geral, tá? Mesmo fora da área espiritual, descansar hoje tem sido um desafio. Encontrar lugar para a gente descansar nosso corpo, nossa mente, não tem sido fácil. A gente é bombardeado por preocupações e atividades o dia inteiro. E a exigência de produção, produzir. Mas existe um lugar de descanso. Existe uma promessa de descanso. Descanso dos nossos problemas, descanso do nosso corpo, descanso da nossa alma, descanso das nossas preocupações no Senhor. E se você hoje precisa encontrar esse lugar de descanso, eu quero te chamar aqui para a gente orar, para que o Senhor te capacite a descansar nele, te capacite a confiar nas promessas dele. Se você quer hoje dar esse passo, você vem aqui, a gente vai orar com você, a gente vai orar junto. Eu falo que para mim essa é a maior dificuldade que eu tenho, é descansar no Senhor. Às vezes a nossa mente não para de trabalhar, não para de agir, né? E o descansar parece algo muito longe. Se você quer descansar no Senhor, vem aqui à frente, não tenha medo. Você quer buscar isso, você que está aqui, você está buscando hoje descanso no Senhor. Que o Senhor te dê descanso sobre as suas preocupações, os seus medos, sobre aquilo que você acha impossível. Dentro disso também a segunda pergunta aqui, se você não se encaixa nessa primeira, mas se encaixa nessa segunda. Você tem orações que parece que nunca foram ouvidas pelo Senhor, e você tem dúvida de que essa oração chegou ao Senhor? Vem aqui à frente.
para que o Senhor possa falar novamente, para que o Senhor possa trazer à memória aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Qualquer oração que você tem buscado ao Senhor e não alcançou ainda aquilo que você tem buscado, e parece que a oração não passou desse teto, vem aqui. E se você, o terceiro nível, se você tem algo impossível, se você recebeu promessa de algo impossível, pode ser uma cura, pode ser uma libertação, algo impossível, mas que você crê que o Senhor pode realizar, vem aqui à frente também. A gente quer orar para que o impossível do Senhor se manifeste na sua vida. Amém. Queria pedir para os pastores, os irmãos aqui me ajudarem a orar por cada um. Aleluia, Senhor. Eu coloco a vida de cada irmão aqui no teu altar, Senhor. Aqueles que precisam descansar em ti, Senhor. Teu coração, Senhor, confortado pela tua presença, Senhor. Tira agora, Senhor. Tira, Senhor, todo o turbilhão na mente, Senhor. Tira, Senhor, toda a mentira, Senhor, desse mundo, toda a mentira do inimigo, Senhor. Todo medo, Senhor. Todo sentimento de inferioridade, Pai. Todo sentimento de incapacidade, Senhor. Tira hoje em nome de Jesus, Senhor. Acalma, Senhor, nosso coração e nossa mente, Pai. Acalma hoje, Senhor. Encontre lugar, Pai, para acalmar nossos pensamentos, Senhor. Oh, Pai, eu declaro, Senhor, que eu confio em Ti, Pai. Eu declaro que eu confio na Tua palavra somente, Senhor. E que somente a Sua palavra é a verdade, Pai. Me ajude a descansar em Ti, Senhor. Me ajude a encontrar em Ti o descanso, Senhor. O descanso dos meus pensamentos, Senhor. O descanso dos meus medos, Pai. Das minhas frustrações, Senhor. Eu lanço diante de Ti, Senhor. Oh, Pai. Senhor, aqueles que têm orado a Ti, Senhor, não têm obtido respostas, Senhor, vem hoje com providência do alto, Senhor. Que o Seu anjo, assim como se manifestou ali para Zacarias, Senhor, venha se manifestar aqui hoje, falando aos nossos corações, Senhor. Respondendo às nossas orações, Senhor. Trazendo à memória, Senhor, todas as Tuas promessas, Pai. E fazendo aquecer em nós novamente, Senhor, as Tuas promessas, Senhor. Que a Tua voz venha ecoar forte no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, renova, Pai. Restaura em nós, Senhor, a Tua voz, Pai. A sensibilidade da Tua voz, Senhor. A sensibilidade da Tua presença, Senhor. A capacidade, Senhor, de servir e de Te adorar, apesar das circunstâncias, Senhor. Oh, Pai, vem, Senhor, e fala, e enche-nos, Senhor. E se move, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. E eu queria especificamente, se você se enquadra nesse terceiro item que eu falei aqui, se você tem uma causa impossível, e você tem clamado e você crê, ou você quer crer que é impossível, você vem aqui à frente, quero orar por você, especificamente por causas impossíveis, para que o Senhor venha se mover na sua vida hoje. Aleluia, Senhor.
estaremos seguros em Ti, Senhor. Não temerei, Senhor, o mal. Não temerei, Senhor, os meus pensamentos. Seguro estou em Ti. Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Mais uma vez, vamos declarar: seguro estou em Ti. Tu és um Deus de amor. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Que a Tua palavra, Senhor, que nos faz crescer, vencer. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu falei aqui que o objetivo, dessa palavra era preparar um povo para Ele. E um povo preparado passa por aprender a esperar e descansar no Senhor. Passa por aprender a ser obediente e fiel a Ele, apesar das circunstâncias. Passa por sermos consistentes naquilo que a gente faz para Ele. Passa na gente estar disposto a ser transformado. Aceitar muitas vezes a correção, como Zacarias ali. Mas passa por receber o milagre da vida, o milagre da ressurreição. E a nós Ele nos encarrega de anunciar a sua volta. Anunciar que Ele morreu, ressuscitou. E hoje Ele vive e um dia Ele voltará. E aqui o pão, o vinho, o suco de uva, representam a morte do Senhor na cruz. Pelos meus pecados, pelos seus pecados. A redenção dos nossos pecados naquela cruz. O sangue que foi derramado no meu lugar. E o corpo que foi partido. Que é muito tremendo isso, Como se o Senhor se multiplicasse. Ele pega aquele pão, Ele multiplica. E Ele dá uma porção para cada um. Quando acontece a multiplicação dos pães, num certo momento, o que o Senhor faz? Ele pega um pouquinho de pão e Ele dá um pouco para cada um. E aquele pouquinho na mão de cada um, Ele multiplica. Olha, o Senhor deu para 12 pessoas. Mas aquele pouquinho na mão de 12 pessoas alimentou 4 a 5 mil pessoas. Você acha isso possível ou natural? Eu não acho. Ainda mais quando é crente, que a gente come pra caramba, Brincadeiras à parte. Mas aquilo que o Senhor nos confia, Ele é poderoso para fazer multiplicar e alcançar outras pessoas. Então esse é o sentido também da ceia. A gente entender que Ele nos confiou essa mensagem de poder.
Ele nos confiou o seu corpo, sermos membros do seu corpo, para multiplicar o alcance desse amor, o alcance dessa misericórdia, o alcance desse poder e desse milagre. Amém? Amém. Eu pedi aqui para o Gu me ajudar. Pedi para ele orar aqui pelos elementos aqui. Amém, Senhor. Nós apresentamos esse vinho, esse suco, Senhor, esse pão diante do Senhor, Pai. Como já foi falado, Senhor, o Senhor sabe, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor. Nós consagramos a Ti esse momento, os nossos corações, Senhor. Serão apresentados, consagrados diante do Senhor, Senhor, que possa trazer vida, comunhão, restauração sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Você que está recebendo aí, já estão quase todos aqui. A Bíblia fala, né, nesse momento para a gente examinar o nosso coração, porque o objetivo de cada um aqui é estar justo diante de Deus, né? Mas só Ele nos justifica. Então, se você crê que o Senhor Jesus é o seu Senhor, você crê que Ele é o seu Salvador, ainda que você não tenha se batizado ainda, se a sua fé é de que Ele morreu e ressuscitou no seu lugar, de que Ele é poderoso, de que Ele é o Filho de Deus, então você pode participar da ceia, tá bom? Todos receberam aí, praticamente todos. Amém. Então, se você já recebeu, você faça a sua oração aí, né? Você e o Senhor, e pode participar, pode comer o pão, pode tomar o suco de uva. Amém, Senhor.
possamos ser limpos, transformados pela Tua palavra. Pelo poder que nos lava, que nos limpa, que nos cura, Senhor. Nos prepara, Senhor, para algo maior, para a manifestação do Teu poder. Nos prepara para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, nesse país, Senhor. Oh, Pai, apesar de políticas e de tantas coisas naturais, Senhor, que a gente permaneça firme em Ti, nos Teus planos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue fazendo a obra dele na nossa vida. Que Ele continue operando na vida de cada um. Que Ele continue sendo Deus, encontrando lugar. Senhor, abençoa o alimento, esse tempo de comunhão. Que a gente possa, Senhor, aproveitar esse tempo agora. Te damos graças, Senhor, pela comida, Pai. Abençoa a semana de cada um aqui, Senhor. E continue operando e fazendo o Teu milagre nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.